Olá, minhas queridas amigas, olá, mulherada linda. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês sabem, né? Eu sempre gosto de trazer aqui alguma experiência, alguma coisa bacana que vai acrescentar a vida de vocês. E eu sempre penso como que eu posso ajudar mulheres solteiras em busca de relacionamentos amorosos saudáveis, né? Qual que foi o caminho que eu fiz, né? E é muito louco porque às vezes parece que a gente esquece. Eu não sei vocês, mas a gente passa por tanta coisa, é tão intenso quando você tá vivendo, mas depois de algum tempo você fica pensando o que que eu passei mesmo, o que que eu senti. Então eu vou trazer aqui, minhas amigas, algumas coisas que eu precisei olhar no meu processo, né? E algumas conclusões. Eu acho que é a mais importante de todas, porque essa semana eu estava conversando com umas amigas, né? E uma delas, ela já foi casada, ela tem um filho, o filho dela hoje já é grande. E aí foi muito interessante que a gente estava conversando, aquele papo de mulher, né? Na cozinha. E aí ela comentou uma coisa sobre o ex-marido dela, que é o pai do filho. E nesse mesmo momento o filho dela estava perto. E aí eu falei, não fica falando do pai dele perto dele. E aí a nossa outra amiga falou assim, mas não tem nada a ver, é realidade, ou seja, tipo, o pai dele fazia realmente isso. E eu queria falar sobre isso porque eu sei que tem muitas mulheres aqui que tiveram problemas com seus pais. E no Dia dos Pais eu fiz um vídeo falando sobre isso. E muitas outras mulheres, eu acredito que esse vídeo ele não teve o tanto de visualizações que os outros tiveram, exatamente porque é um terreno meio minado. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, minhas amigas. Se você quer ter um relacionamento saudável, mesmo que tu não queira, mesmo que tu não goste, mesmo que você escolha viver a sua vida sem acreditar ou sem pensar na existência do seu pai, você não vai conseguir fazer esse caminho pro amor se você não libertar essa ferida. E eu vou falar aqui sobre a importância de você olhar para essa relação se você quer ter um relacionamento saudável, tá? Porque o máximo que vai acontecer, o máximo não. Mas o que acontece na maioria das vezes quando a mulher ela não tem a relação com o pai bem resolvida, aquela situação dolorosa do passado, da infância, com a mãe e todas as outras questões que envolvem, quando essa situação ela não tá bem resolvida dentro da vida da mulher, o que que acontece? Ela acaba atraindo um homem igualzinho ao pai, ou um homem que faz exatamente aquilo que o pai fazia e que de alguma forma a feria ou feria a mãe. Então esse assunto, gente, pai, para quem quer relacionamento amoroso é muito importante, né? Então eu gosto de trazer aqui as minhas experiências, né, aquilo que eu vivia, os questionamentos que eu sentia, para que você possa se enxergar em mim. Não tô aqui trazendo a minha história para que você venha me julgar ou apontar o dedo, embora isso não aconteça. Lá no outro canal do Tudo Sobre Ho'oponopono, isso acontece com mais frequência, né? As pessoas pegam aquilo ali que eu tô falando e vêm querer me dar conselho. Não é sobre mim, sabe? Eu tô trazendo aqui uma ferida que eu tinha, né? Que eu precisei curar até chegar no relacionamento amoroso. E isso é extremamente importante. Eu posso dizer que quando você cura as feridas com seu pai, minha amiga, você se aproxima 70% do amor da tua vida. Para vocês verem o quanto que é importante. Eu posso dizer para vocês, gente, que você chega em 90%, porque o resto é alinhamento. O resto é o mínimo. Mas se a tua relação com o primeiro homem da tua vida não estiver bem resolvida, se você ainda estiver guardando mágoa, ainda que de maneira inconsciente, porque na minha vida inteira eu acreditei que por eu ter um relacionamento com meu pai, eu já tô começando falando, mas enfim, deixa fluir, deixa fluir. Eu acreditei a vida inteira por eu ter um relacionamento com meu pai, eu não tinha mágoa dele. Como acontece, muitas vezes eu hoje faço mentoria, inclusive, gente, eu tô voltando, tá? A minha agenda para mentoria, ela vai ser, assim, bem restrita, porque energeticamente falando, é bem difícil, né? Cada mentoria a gente mexe em questões muito profundas, são traumas, né, muito pesados, então eu realmente não tenho a intenção de atender muitas pessoas. Eu vou atender no máximo, 2 pessoas por dia, uma de manhã e outra à tarde. Não mais do que isso, porque energeticamente falando, pra mim,
é uma carga muito pesada. Então, como eu preciso estar bem para oferecer o melhor para vocês, eu hoje não atendo muitas pessoas. Então, se você tem um interesse, se você tem necessidade, né? Porque da outra vez eu cheguei a abrir a agenda, acabei fechando exatamente porque já tinha passado desse limite. Mas, novamente, eu vou abrir a minha agenda e eu vou deixar aqui o link, tá? Para que vocês possam entrar em contato com esse WhatsApp. Lembrando, gente, que eu não faço nenhum tipo de... Eu tô só explicando aqui, para que vocês saibam que eu não faço nenhum tipo de mentoria, explicação, não tiro dúvida. É realmente um WhatsApp profissional para que vocês possam tirar dúvidas relacionadas à mentoria. Como é que funciona, quanto tempo, qual o valor, enfim, eu vou deixar tudo aqui e vamos ao que interessa. Mas eu vejo muito em mentoria que as mulheres que vêm até a mim, muitas vezes, elas têm essa dificuldade de identificar as questões contra os pais. E isso, gente, não é para que você sinta raiva do seu pai, é para que você resolva uma situação que não foi ainda, um ciclo que ainda não foi finalizado. Se você não finaliza, aquilo volta para tua vida se repetindo e aumentando mais ainda a dor do trauma. Então, muitas vezes você olha pro teu parceiro, você olha pra pessoa que você tá apaixonada e você tem dores em relação a ela que muitas vezes estão revertidas ao seu pai. E quando você identifica isso, o seu relacionamento melhora, como o meu relacionamento melhorou. Então vamos começar do começo, né? Que eu falei, mas eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, óbvio, respeitando, né, a minha privacidade, a privacidade dos meus pais. A minha intenção não é e nem nunca será expor os meus pais, embora eu acho que isso é um pouco impossível, acaba que eu falo, mas a minha visão aqui é terapêutica para ajudar você, mulher que tá aí nesse processo, que é o seguinte, gente. Quando nós estamos, né, quando nós decidimos que queremos nos abrir para o amor, na verdade, assim, muitos de vocês querem, como eu também queria. Eu queria me relacionar, eu também queria ter um parceiro, eu queria ter um amigo, mas a primeira coisa que eu precisei entender dentro de mim que não se trata de ter um parceiro, não se trata de ter um amigo, não se trata de ter um namorado. A pessoa que eu queria ao meu lado, né, era um homem. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de assumir. Eu quero um homem para minha vida. Um homem. Muitas de nós, se eu perguntar assim, o que tu quer, né? Geralmente quando eu faço as primeiras mentorias, eu geralmente pergunto, o que tu quer? Aí a pessoa fala assim, eu quero um parceiro, eu quero um marido, eu quero um namorado. Só que para e pensa, eu não quero só um namorado, eu quero um homem. Só que nós carregamos feridas tão profundas no nosso feminino que temos inconscientemente, gente, essa dificuldade de admitir eu preciso de um homem. Porque eu estou de saco cheio de carregar bolsa pesada. Eu preciso de um homem porque, óbvio, né, que nossos companheiros, nossos maridos, o homem da nossa vida, ele não vem só para carregar a bolsa pesada. Mas quando eu tenho essa falta, eu sou obrigada a cumprir esse papel. E esse papel para mim é muito pesado, isso me sobrecarrega, isso faz de mim uma mulher cansada, estressada. Eu já cansei, gente, de muitas vezes fazer compra e voltar para casa com bolsa pesada. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu namorado que pode me ajudar, mesmo antes quando ele não tinha carro, e hoje com carro mais ainda. Então eu posso ser e viver segura sabendo que eu tenho alguém ao meu lado. Que eu não preciso estar aqui preocupada em como que eu vou consertar a lâmpada da minha casa, porque eu tenho alguém que pode fazer isso por mim caso eu não tenha dinheiro. Então você tá entendendo que quando a gente entende que quer um relacionamento amoroso, nós precisamos abrir espaço para essa pessoa na nossa vida. E a grande verdade é que muitos de nós temos o medo de sermos criticadas dentro dessa sociedade onde parece que é uma guerra, né? Que tu não pode querer ter um homem, porque se você quer ter um homem, significa que você abre mão de todos os seus outros direitos e as pessoas vivem nessa guerra, né?
entre o feminismo, mas isso é machismo, e no final das contas não é sobre nem feminismo nem machismo, é sobre você, é sobre aquilo que você quer, é sobre a sua vida. E foi isso que eu entendi. Eu falei, bom, eu não quero mais levantar a bandeira de nada, eu não quero mais ser feminista, eu não quero mais pensar como machista, eu quero ser a mulher que vai ser feliz no amor. Então a primeira coisa que eu fiz foi entender que eu precisava de um homem. E quem é o primeiro homem da minha vida? Quem é o primeiro homem da minha existência? O primeiro, muitas pessoas vão falar, é Deus. Não, não é Deus. Deus não é um homem, né? O primeiro homem da tua vida é o teu pai. O primeiro homem que faz parte da tua existência é o teu pai, mesmo que você não tenha crescido com essa figura. E a grande verdade, gente, se nós olharmos aqui os dados de quantas mães solteiras existem, muitas de nós, né, no meu caso eu tive o meu pai presente fisicamente, mas muitas vezes o meu pai, ele esteve ausente emocionalmente. E aí, gente, não é com o propósito de julgar. Porque meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Não, é uma identificação para que hoje eu pudesse curar a minha vida amorosa. Eu precisei olhar para aquela menina do meu passado, para a criança que eu fui. Não tô falando da Joyce adulta. A Joyce adulta, ela entende que meu pai precisava comprar comida para casa, meu pai precisava prover a família. Então, muitas vezes eu cresci, né, com aquela coisa assim, meu pai chegava às 7 horas da noite, cansado, estressado, eu passei o dia inteiro ansiando, esperando para conversar com meu pai, para falar, pai, aconteceu isso na escola. Só que o meu pai estava cansado. Então, assim, eu como adulta entendo, mas a minha criança não. A minha criança, muitas vezes, ela buscou por esse pai. Por muitas vezes, a minha criança ouviu a mãe reclamando e falando coisas do meu pai e a minha criança validou aquilo. E por muitos anos da minha vida, eu tive um olhar muito crítico aos homens, exatamente porque era o olhar que eu tinha em relação ao meu pai. Então, eu precisei fazer esse caminho de, primeiramente, me conhecer, porque me conhecendo, eu conseguiria olhar para minha infância e olhando para minha infância eu conseguiria ver as dores da criança que eu fui, da menininha que eu fui, que muitas vezes esperava do pai e criou aquela fantasia que nós sabemos que a criança cria, mesmo que os pais sejam perfeitos. A criança, ela tem desejos que muitas vezes são ilusórios e esses desejos fazem com que nós olhemos para os nossos pais de uma maneira mais frustrada, né? E ainda tem as questões, né, que envolvem relação de pai e de mãe. Por que eu tô falando sobre a conversa que eu tive com essa minha amiga e eu tô chegando nesse aspecto? Porque muitas de nós conhecemos o nosso pai através do olhar da nossa mãe, ou não conhecemos. Então, se você, por exemplo, foi abandonada pelo seu pai, foi criada pela sua mãe solo, ou foi criada, sei lá, por uma avó, por uma tia, se você não teve esse contato com esse pai, a mente da tua criança, ela é completamente construída, essa figura, ela é de uma maneira construída, mesmo que você seja uma adulta hoje, mesmo que você já tenha uma outra referência como pai, mas ainda assim, o seu genitor, né, que foi o homem que te deu a vida, que te permitiu vir ao mundo, né, através dele você veio ao mundo, a tua concepção, ela já está formada. E essa concepção, muitas vezes, na grande maioria das vezes, se você não cresceu com essa figura, né, seja por um falecimento também, porque a gente às vezes acha que é só porque o meu pai abandonou. Não, às vezes seu pai faleceu quando você era pequena. Então, a sua mente deixou aquela figura vaga, vazia. E por essa falta de pai, ou por esse olhar que muitas vezes não é o verdadeiro, você acha que, não, eu tenho um olhar do meu pai como um pai legal ou como um pai péssimo, que às vezes não é a realidade dos fatos, né? Mas dependendo de como foi essa relação, como foi essa falta, você vive hoje em busca de alguém. Eu preciso ter alguém, eu preciso de um amor, como eu tinha, gente. Eu tinha um vazio extremo, muito grande. Inclusive, até mesmo quando eu comecei a me relacionar com o meu namorado,
Eu tinha exigências com meu namorado que no final das contas, quando eu comecei a olhar para minha relação com meu pai, eu percebi que na verdade eu cobrava um pai e não um parceiro, não um homem, não um namorado, como eu realmente queria. Ou seja, eu estava em busca do meu pai. Joyce, como é que eu vou saber que eu estou em busca do meu pai? Muitos dos nossos desejos infantilizados. Ah, eu quero que o meu namorado esteja o tempo todo comigo, que ele cuide de mim. Você como uma mulher. Por isso que eu faço questão de falar. Eu não falo para meninas, eu falo para mulheres. Nós, como mulheres, embora tenhamos os nossos parceiros, os nossos namorados, o meu marido, o meu namorado, enfim, como você quiser denominar, tá? Embora eu tenha hoje o meu namorado na minha vida, eu tenho a minha vida. A minha vida não gira em torno do meu namorado. Eu posso ser quem eu sou. E ele complementar, na verdade, eu não vou nem dizer completar, porque eu já sou completa sozinha. Quando nós estamos nessa busca desesperada por alguém para me completar, é porque no fundo, eu estou vazia de mim. Então eu busco alguém para preencher um vazio que já está dentro de mim, ou seja, tá tudo errado. E aí, eu hoje entendo que o meu namorado, ele tem o direito também de ter a vida dele e nós juntos formamos um casal feliz, que se ama, que se respeita, mas que não somos únicos. Eu sei que para muita gente essa ideia, né? Ah, mas somos um, né? Não, eu sou Joyce, ele é ele. Ele vai ter as particularidades dele, não existe uma simbiose, né? Porque muitas vezes quando nós temos essa falta de pai, quando nós temos esse pensamento individualizado, né? Você acredita que aquela pessoa é você e você é aquela pessoa. Então, é por isso que muitas vezes, se vocês observarem, tem mulheres que quando se separam ou quando os seus parceiros falecem, elas entram num completo vazio existencial. Porque no fundo, não sabem quem são. Por quê? Porque não construíram a própria identidade. Então percebam, gente, é óbvio que eu tô falando aqui de uma relação de pai que eu acabei indo para um outro caminho, mas eu vou voltar. Essa questão, né, de nós termos o pai e de muitas vezes buscarmos no nosso parceiro um outro pai, né, devido a uma carência lá da nossa infância que não foi bem resolvida, você chega no seu relacionamento ou no seu futuro relacionamento com muitas exigências. Então, eu inclusive citei, né, o caso de uma moça. Eu vou até colocar o link aqui, deixa eu anotar aqui. Eu vou colocar, gente, o link 17h45. 17h45. Para que vocês vejam a história do date, né? Que eu falei que era certo de dar tudo errado. Por quê? Porque é uma pessoa que muito provavelmente, né, pelo pouco que eu conheço ela, muito provavelmente tem um vazio de pai muito grande. E esse vazio de pai muito grande faz com que essa menina, ela seja totalmente infantilizada, apesar de já ser uma mulher, ou seja, ela se comporta como uma menina dentro das relações. E quando você se comporta como uma menina dentro das relações, você pode encontrar, né? Tem muitas mulheres que, inclusive, preferem homens mais velhos exatamente porque buscam essa segurança de pai. Durante muitos anos da minha vida, eu tinha essa ideia. Eu gosto de homens bem mais velhos do que eu, porque no fundo, era uma menina buscando o seu pai. Tudo isso acontece de maneira inconsciente, tá, gente? Mas nessa história que eu conto pra vocês sobre esse date, essa menina, ela chegava cheia de exigências, ou seja, eu nem conhecia esse homem, eu ainda não sei quem ele é, mas eu já exijo, eu já cobro dele uma postura de salvador, né? Eu já cobro dele uma postura de o homem que vai me prover, que vai me proteger. E não, gente. Inicialmente, você vai conhecer a pessoa para, na verdade, você começar a se relacionar e dentro desse relacionamento, ou seja, não é quando eu tô conhecendo a pessoa, dentro desse relacionamento, esse homem, ele vai ter comportamentos de um homem provedor, de um homem protetor, que sim, é aquilo que nós buscamos dentro das relações. Ou seja,
inicialmente, se a pessoa já chega cheia de exigências, né, cobranças, quantas vezes, gente, eu tava ficando com o cara, eu cobrava dele ligação, queria cobrar que o cara me ligasse, que me avisasse que chegou em casa, que não chegou. E tem coisas, gente, que a gente só pode cobrar quando a gente tá numa relação, né? Tem coisas que a gente só pode se permitir exigir quando, e na verdade não é nem uma exigência, não é nem uma cobrança, eu acho que é uma troca, né? Se a gente tem uma relação de partilha, né, de cumplicidade, é natural que eu vá entregar o meu melhor e o meu parceiro, ele vai me corresponder, né? Se eu, por exemplo, hoje em dia, eu sempre falo pro meu namorado, ai, me avisa quando tu chegar em casa, porque a gente não mora tão perto. E ele volta de carro e às vezes, né, é perigoso. Então eu sempre pedia isso pra ele. Hoje em dia eu não preciso mais. Ele chegou em casa, ele já me avisa, ó, cheguei em casa. Ou seja, não é uma cobrança. Por que que tu não me avisou? E muitas vezes nós entramos nas nossas relações nessa exigência, nessa postura. E é exatamente a fórmula certa para que as coisas não aconteçam, para que o relacionamento não ande. Então, eu trouxe aqui algumas problemáticas, né, que no final das contas não dá para aprofundar 100% num vídeo, mas só para que vocês entendam a importância da gente olhar para essa figura, né? O meu pai, ele não é só o meu genitor, né? Ele é alguém que construiu a minha psique em relação aos homens. Tudo aquilo que eu enxergo em outros homens, se eu tenho críticas em relação aos homens, inclusive eu recebi um comentário aqui em um dos vídeos que eu achei assim bem triste e ao mesmo tempo é um comentário que reflete muito essa frustração de uma mulher com o seu pai. Então, aquilo que você fala do homem, aquilo que tu acredita, ele é assim, ele é assado, os homens, eles sempre mentem. Peraí, gente, deixa eu procurar aqui, vocês aceitam esperar um pouquinho? Enquanto isso, deixa o seu like, vai pegar uma água, um café, pra eu achar aqui o comentário dessa moça que eu achei muito bacana pra compartilhar com vocês. Ai, minha gente, por que eu sou assim? É porque me deu vontade agora. Graças a Deus também tem muito comentário. Ai, gente, não sei se acho. Não vou achar. Quer dizer, eu acho que sim. Enfim, gente, foi uma pessoa que ela falou aqui que o pai dela era narcisista, que o pai dela batia na mãe dela. Ah, aqui, achei. Não é a mesma pessoa, não. Não é a mesma, não. Bom, gente, eu não achei aqui. Prometo que eu vou procurar esse comentário para trazer um vídeo só falando sobre isso, mas vamos lá. Por que é tão importante a gente olhar para essa relação, né? Gente, é porque eu tô aqui indignada, como é que eu não procurei? Mas eu realmente não tava buscando esse comentário. Não. Eu realmente não tava prevendo de falar sobre esse comentário, mas veio aqui na minha mente. Mas enfim, no comentário ela conta que a mãe apanhava e que durante muitas vezes ela falava, né, sobre os homens e falava que o pai era narcisista e ela falava com muita gente, não tem pessoas que falam assim: "Ah, mas eu só fiz um comentário". Gente, o comentário, as palavras, elas têm uma força tão grande, elas chegam antes até a energia das palavras, elas chegam antes do que as suas palavras. Então, dependendo do comentário que a pessoa faz, eu consigo sentir como a pessoa tá, né? A gente consegue perceber, mais ou menos. Então, quando ela fala do pai, ela fala com muita raiva, com muita mágoa.
E essa mágoa é o que mais atrapalha a nossa vida quando nós queremos nos relacionar, porque nós começamos a projetar aquilo que eu não consigo resolver em mim, eu enxergo no outro. E com isso, né, com esse processo de projeção que nós criamos, acabamos fazendo o quê? Acabamos olhando para o outro e, na verdade, nós estamos olhando para a gente. Então, você julga mal a outra pessoa, ou seja, esse cara ele só quer sexo. Como eu, gente, eu tinha esse sentimento com meu namorado. Óbvio, né? Eu tinha os meus traumas, eu tinha os meus medos devido às outras relações que eu tinha. Só que na minha mente eu tinha aquele pensamento assim, poxa, mas por que ele quer tanto ficar comigo? Ai, é estranho. Gente, demorou até eu confiar 100% no meu namorado. Por quê? Porque eu tinha um histórico lá com meu pai. Eu não confiava no meu pai. E se eu quisesse, né, como eu quis, curar a minha vida amorosa, eu precisei olhar para essa relação. Por que eu não confio no meu pai? O que aconteceu lá na minha infância que fez com que eu olhasse com desconfiança para esse homem? E essa desconfiança que eu tinha com esse homem, que é o primeiro homem da minha vida, fez com que eu olhasse para todos os outros homens com essa mesma desconfiança. O meu namorado, o meu relacionamento, ele só existe porque Deus, ele me ajudou muito. Porque se não fosse assim, eu teria perdido um homem incrível. Por quê? Por causa dos traumas. Então é muito importante, minha amiga, que tu entenda que olhar para tua infância, olhar para os traumas que você tem, minha amiga, é a grande salvação para você. Porque enquanto você não resolver essa história, você pode fazer 200 milhões de cirurgias, você pode ser a mulher mais linda do rolê, você pode ter o peito desse tamanho, que ainda assim você vai continuar repetindo esse ciclo. Quantas mulheres hoje, na internet, gente, hoje são mulheres completamente lindas, ricas, poderosas e não estão felizes no amor. Por quê? Porque não é sobre dinheiro, não é sobre... Não é sobre vestimenta, não é sobre elegância, é sobre aquilo que tá bem curado, tá bem tratado. Se não cura, se não trata, aquilo volta pra tua vida e aí você até consegue, né? Como tem muitos casais que eu tenho certeza que são totalmente fakes, né? Aí tiram aquelas fotos maravilhosas, fazem com que as pessoas acreditem, né? Quantos casais a gente vê aí do nada separou? Como assim? Até ontem estavam felizes? Não, na verdade não estavam. E quando você vê a mulher falando, você percebe que tem muita coisa ali que não tá bem resolvida. E se eu não estou disposta, e aí vem o bônus, né? Mais um plus para você que ficou aqui praticamente até o final do vídeo. Quando nós entramos num relacionamento e nós nos permitirmos estar no nosso feminino, o que significa? Que eu vou me permitir a ser dirigida, ainda que eu tenha a minha vida, tá? Que eu vou me permitir a ser, como é que fala? Muitos evangélicos falam, submissa, né? Muitas pessoas entendem que submissão é eu estar ali, eu aceitar tudo que meu namorado fala, é eu abaixar a cabeça para tudo que... Não. Mas se eu quero ter um relacionamento e eu quero estar no meu feminino, eu quero que o meu homem, o meu namorado esteja no masculino, eu preciso estar disposta a aceitar a decisão dele. Eu preciso estar disposta a me abrir para também ouvir aquela outra pessoa e não querer fazer, não querer conduzir o meu relacionamento do jeito que eu quero. Porque eu era assim. Não, um homem que quiser ficar comigo, ele vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, que não sei o quê. E com isso, só energia masculina e eu tava espantando todo mundo. O dia que eu entendi, peraí, eu tô aqui no feminino. E ele tá no masculino. Por que eu não me permito ser conduzida por ele? Por que quando eu entro num carro de Uber, por exemplo, é um exemplo, tá, gente? Eu entro no carro do Uber e eu quero dar sugestão, eu quero falar pro cara como é que ele tem que dirigir. Eu quero dar ordem no cara como é que ele tem que se portar no trânsito. Quantas vezes nós fazemos isso dentro dos nossos relacionamentos? Queremos que os nossos parceiros, os nossos namorados, os nossos maridos sejam do jeito que nós queremos e conduzam a nossa relação do jeito que nós queremos, ou seja, eu não estou disposta a viver uma relação, me relacionar, entender o que o outro quer e entrar num ponto em comum.
Ou seja, eu quero, ou seja, o meu ego quer que aquele homem se molde aquilo que eu quero. Ou seja, eu quero ser o homem da relação. Eu não quero ser conduzida, eu quero conduzir. E quando a gente entra nesse movimento, gente, não existe relação que dê certo, né? Então, quando eu olho para a figura do meu pai, eu também estou olhando para essa figura de autoridade, entre aspas, entre aspas, na minha vida, que é o meu futuro marido, que é o meu namorado. Se eu não estou disposta a me permitir ser vulnerável, a me permitir ser conduzida por esse homem, é bem provável que eu tenha problemas com meu pai, né? Porque o meu pai é esse homem que me conduz para a vida, né? Quando eu tava lá recebendo alguma ordem do meu pai, quando eu tenho conflitos com ele, eu também tenho conflitos com o meu chefe, com os meus superiores. Eu também tenho conflito com Deus. Gente, é muito incrível. Então, é importante que vocês entendam o passado de vocês e antes mesmo de se inscrever no aplicativo, de buscar um relacionamento amoroso, olha para isso, cura isso, que eu tenho certeza que muita coisa vai funcionar na sua vida amorosa. Gente, eu espero que tenha ficado claro. Para quem quiser mais informações, gente, corram para reservar a vaga de vocês, porque realmente é um compromisso que eu tenho de no máximo 2 pessoas, não mais do que isso, porque senão eu não fico bem emocionalmente e não consigo dar suporte para as pessoas que estão na minha mentoria, tá? No mais informações é só entrando em contato, tá bom? Talvez eu demore um pouquinho para responder, né, algumas horas e tal, ou no dia seguinte, mas eu sempre respondo, tá bom? E para quem já entrou em contato, gente, o meu telefone, ele não tava comigo, né? Esse número que eu estou, ele voltou pra mim. Então, muita gente mandou mensagem, só que eu não consigo acessar. Então, se você foi uma das pessoas que entrou em contato, volte a entrar em contato novamente, Joy. Fala assim, oi, Joy, sou eu, tô aqui. Que aí eu te respondo, porque é muita mensagem que entrou ao mesmo tempo, acabou que eu não consegui dar conta, tá bom? É isso, minhas amigas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter prazer do mundo, todo prazer do mundo de voltar aqui só pra te responder, tá bom? Um grande beijo, minhas amigas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!